Bom dia, sejam, sejam bem-vindos a mais um dia de devocional, onde nós vamos trazer a palavra, a reflexão, para que possamos cada vez mais caminhar com Jesus e trazer e plantar no nosso coração essa semente, né? Essa semente que Deus nos chama hoje a estar aqui. Vamos fazer uma oração? Bom dia, mais um devocional. Hoje vamos falar sobre o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que trouxe da morte para a vida e trouxe consciência para nós sobre como devemos viver. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. O Senhor é maravilhoso e bondoso, Pai. O Senhor nos ensina a cada dia, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa conduzir nosso devocional e poder estar abençoando as pessoas que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Essas pessoas grandiosas que vão estar com a gente hoje. Vamos tomar meu chazinho. Então, que a gente possa trazer Deus no nosso momento devocional, convidar Jesus para estar aqui. E vamos lá. O autor da vida. Jesus Cristo é o autor da vida, a chave de toda a existência e o centro de toda a história. Aquele que redefiniu a humanidade, inspirando as virtudes e o caráter da nossa civilização. Ele viveu e morreu em um mundo dominado pela crueldade, onde a cruz era um instrumento de opressão. Contudo, por meio desse símbolo de vergonha, ele nos trouxe a esperança, ressignificando a cruz o símbolo de redenção. Então, Jesus hoje é o centro de toda a nossa história, de toda a nossa vida, que nós possamos trazer Jesus nas nossas ações, convidar Ele a estar conosco nos nossos pensamentos, nas nossas ações, em tudo que nós colocarmos nas nossas mãos. Deus se revelou em nós, em Jesus. Enquanto a história secular enxerga a existência como um ciclo inevitável, Jesus vem ensinar que a vida tem propósito e que a nossa existência não é obra do acaso. Eu sempre falo isso, que nós não estamos aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não apareceu nessa live por acaso. Não existe acaso. Mas o fruto do planejamento de uma mente apaixonada. Como ele disse a Pilatos, ele não veio como objeto de julgamento, mas como o próprio juiz. Mudando a questão central, a nossa resposta a quem ele é define a nossa eternidade. A sua vida impactou nossas artes, ciências e até mesmo o nosso calendário. Até o tempo é controlado, é contado a partir dele, antes e depois de Jesus. E será que ele está no centro da nossa vida? Dos nossos movimentos, dos nossos pensamentos? Se ele é o autor da vida, você tem trazido ele para a sua vida? E todos esses momentos você está trazendo a presença no seu coração? Se eu fosse Jesus, como eu agiria aqui? Se eu estivesse sendo Jesus, como Jesus agiria nessa situação? Como seria? Como seria? Então, Jesus, ele ensinou o valor da humanidade, da compaixão e do perdão em um mundo que despreza os fracos e oprimidos. A força dessa mensagem trouxe dignidade à mulher, humanidade aos escravos, valor a cada ser humano. A verdadeira liberdade que conhecemos hoje é resultado do que ele ensinou. Ele é o Verbo que se fez carne. O Senhor não apenas falou de Deus, mas o mostrou na sua própria vida. A nossa fé, então, não é um mero conceito, mas um relacionamento com aquele que é a vida. Ele moldou o mundo com uma mensagem de esperança e justiça. Viva essa realidade, pois ao lado do autor da vida, essa história é redimida a cada dia e ganha um novo significado. Caminhe com Deus, pois ele não é apenas a resposta, mas o caminho e o propósito de tudo.
Então, não são só palavras escritas aqui. Quantas vezes nós lemos a Bíblia ou quantas vezes nós ouvimos, mas isso não se traduz em ações. Eu não consigo trazer a presença de Jesus no meu dia. Eu verbalizo, eu falo, mas no coração não é assim que acontece. Então você hoje está sendo convidado a colocar em ação no seu dia a dia, na sua vida, o autor da vida, que é o nosso amado Jesus, que nos ensinou a ser um grande exemplo. Venho para ser esse exemplo, essa referência. E para que nós possamos olhar com esses olhos que Jesus muitas vezes teve. Foi um grande mestre, um grande professor. E será que nós estamos sendo grandes alunos? Será que a gente está deixando os aprendizados da vida passarem por nós repetidamente, repetidamente, repetidamente? Qual é o ciclo que nós insistimos em permanecer? Jesus vem ensinar e nós estamos dispostos a aprender? Não, muitas vezes não. Então, o grande convite para nós é aprender todos os dias. Seja aluno todos os dias. Seja um discípulo de Jesus todos os dias. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Seja humilde. E siga os passos de Jesus. Essa é a mensagem para esse momento. Bênção de Deus, falar sobre Jesus é maravilhoso. É o nosso maior exemplo nessa vida, sobretudo, né? Todos os ensinamentos que Jesus nos traz, a manifestação de Deus nessa terra, ele nos trouxe a consciência da verdade e a unidade. O Pai, vendo que os seus filhos necessitavam de exemplos nessa terra, desceu Jesus aqui para fazer a diferença. E o que Jesus fez quando chegou nessa terra? Trouxe humildade, trouxe mansidão, trouxe todos os frutos do Espírito, não julgou ninguém. E ele mandou observar 2 mandamentos. Entre tantos mandamentos, Jesus disse: se eu conseguistes observar esses 2 mandamentos, já está muito bom. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus veio trazer o amor. Jesus não veio trazer a lei, não veio trazer julgamento. Ele não julgou ninguém. Ele não separou ninguém. O que separa é a religião. O que separa as pessoas é a doutrina. Jesus veio trazer o amor, veio trazer a unidade, veio trazer a paz, veio trazer o valor de cada um de nós. Jesus veio trazer a consciência sobre todas as coisas. Os ensinamentos de Jesus sempre era por parábolas. Para quê? Para fazer a gente pensar, para fazer a gente ter consciência daquilo que estamos fazendo. Então, falar sobre Jesus é falar sobre a essência de vida. É o nosso autor e consumador da nossa vida. Ele é a ponte que nos une a Jesus, a Deus. Ele é a nossa ponte. Deus é tão amoroso
que nos trouxe Jesus para fazer essa interligação com Deus. Porque outrora nós estava totalmente perdido nas nossas falhas, nos nossos erros, nos nossos delitos. Mas Jesus é aquele que trouxe o amor, a paz, a libertação e a oportunidade de vida nova. Jesus é o vinho novo. Jesus é a porta aberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro. É o nosso conselheiro. Então, falar de Jesus, nós ia ficar aqui o dia inteiro falando de Jesus. Porque ele é tudo para nós. E como podemos aprender com Jesus? Observando os seus passos, observando como ele agia. Ele traz tanta coisa para a gente observar, para a gente crescer, para a gente ser uma nova criatura realmente. Ser realmente um filho de Deus. Esse é Jesus. Um homem simples, mas veio com um poder tremendo. E deixou seu legado aí para a gente observar e continuar. E como podemos colocar em prática hoje? Sempre falando o que Jesus faria no meu lugar. O que Jesus faria no meu dia, que atitude Jesus tomaria no meu lugar. Então, a gente tem que trazer Jesus para o nosso dia a dia, para as nossas ações, né? É isso. Colocar em prática os ensinamentos dele, o legado que ele nos deixou. Essa é a palavra de hoje. Vamos ler? Uhum. João 1, 14. João 1, 14. João 1, 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. E a oração para nós refletirmos é: Senhor Jesus, autor da vida, que revelou o amor de Deus em sua cruz, que eu viva a cada dia com gratidão, valorizando a dignidade que colocou em cada pessoa e caminhando na esperança de uma nova criação em Ti. Amém. Amém. Ele também faz referências a Atos 3:15. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunha disso. Então, nesta manhã, que possamos refletir sobre a vinda de Jesus para essa terra, sobre tudo que ele fez, tudo que ele transformou e tudo que ele nos ensinou. E ainda ele disse, antes de partir, ele disse, se você tiveres fé, você pode fazer essas coisas que eu fiz ou até maiores. Então, que possamos ter essa fé de transformar as nossas vidas, transformar aonde a gente mora, transformar todos os locais aonde a gente passar, assim como Jesus passou. Onde ele passava, era cura, era milagre, era transformação de vida, era luz. Todo mundo queria estar perto de Jesus. Todo mundo queria seguir Jesus, porque era um homem iluminado de Deus. Trazia o amor, a graça,
a compaixão, todos os frutos do Espírito, todos os atributos de Deus estavam em Jesus. Que possamos ser como este homem iluminado que teve nessa terra e está no céu hoje à destra do Pai. É o nosso advogado hoje, cuidando de nós, e que possamos estar refletindo sobre essa palavra e cada vez mais parecido com Jesus, cada vez mais conhecendo esse homem maravilhoso que foi nessa terra. Amém? Amém. E a palavra que deixa aqui para a gente terminar o nosso devocional é: Jesus não é o exemplo de algo. Ele é o próprio algo, o autor da vida. Que nós possamos trazer cada vez mais a presença de Jesus no nosso dia, no nosso final de semana, e integrar junto com Ele os nossos dias. Esse próximo ano que está chegando, como que eu posso integrar Jesus no meu dia hoje? De que forma? Eu posso convidar Ele a estar comigo na mesa, nos meus relacionamentos, lá no meu trabalho, em tudo que eu fizer. Então, que nós possamos trazer esse autor da vida como o grande autor das nossas histórias também. E conspirar sempre nesse sentido, trazendo a presença dele cada vez mais, mais presença. Amém. Amém. Vamos orar para concluir. Amém. Deus maravilhoso e bondoso que é, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, muito obrigado pelos teus ensinamentos, Pai, que possamos ser cada vez mais parecidos contigo, Senhor, demonstrando teu amor, tua graça, todos os frutos, Pai, que vêm de ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. O Senhor deu um dia abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Gratidão por você estar aqui, gratidão por você acompanhar o nosso devocional. Amanhã nós retornamos às 7 horas da manhã.